Olá Nassau, bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal 100% Flamengo. Vamos para mais um vídeo com muita informação do mais querido do Brasil. Você vai deixando o seu like, você pode participar através das redes sociais, @JovemPanEsportes. Na sequência, nós vamos falar do Flamengo, tá? Já pode ser agora. Aí voltando na rádio, a gente contextualiza para quem está nos acompanhando pela rede Jovem Pan News, também pelos aplicativos, Panflix e tudo mais. O Cebolinha viveu momentos de altos e baixos dentro do Flamengo. Contratado em junho de 2022, agora está engrenando com a chegada do Tite. Foi bem na pré-temporada dos Estados Unidos. E ele deu uma entrevista ao GE e falou sobre a importância do aprendizado que teve nos momentos difíceis. Já são 11 jogos seguidos como titular, contando os amistosos agora, né? Esses jogos que o Flamengo fez, esses testes que o Flamengo fez lá na pré-temporada. E a gente tem aqui a fala do Cebolinha para você. Então, vamos lá. As aspas de Everton Cebolinha sobre esse momento que ele vive no Flamengo. Tem sido um momento de aprendizado, principalmente nos momentos mais difíceis, de oscilação. Foi um momento que eu procurei me fortalecer ainda mais, me preparar ainda mais, principalmente no extracampo. A gente sabe da cobrança e da dificuldade que é você vestir a camisa do Flamengo. Tem um peso muito grande, um peso enorme. E você tem que chegar e dar conta do recado, estar preparado já de urgência. E, infelizmente, nem todos os jogadores são assim. Então, procurei me preparar nisso também. Hoje, eu me encontro muito mais preparado. Estou na minha melhor forma física, melhor forma mental e técnica. E eu tenho conseguido dar conta do recado. Hoje eu me sinto realizado e procuro desfrutar de cada momento. Cebolinha ainda completa. Teve momentos de muita dificuldade, que você acaba deixando a peteca cair um pouco. Você fica um pouco mais triste, cabisbaixo, é normal. Principalmente numa temporada como a nossa, que são jogos decisivos a todos os momentos, mas em nenhum momento eu duvidei da minha capacidade. Em nenhum momento eu duvidei daquilo que eu vim fazer aqui no Flamengo. Não é à toa que eu escolhi o Flamengo e o Flamengo me escolheu. Quando eles foram me buscar lá em Portugal, eu não pensei duas vezes, fecha aspas. Tá aí, portanto, a fala do Cebolinha. A gente tá voltando para a rádio Jovem Pan. Agora sim, de volta em todas as plataformas com o bate-pronto para você desta terça-feira, falando do Flamengo, dessa entrevista do Everton Cebolinha, que falou desse momento, do período de adaptação que ele teve ao chegar no Flamengo. Ele que estava no futebol português, disse que não é fácil, o jogador já chega no Flamengo e já tem que encarar ali momentos decisivos, já chega com urgência e nem todo jogador já chega naquele ritmo, né, 100%, tem toda a adaptação. E ele também comentou aqui algumas dificuldades que ele enfrentou em Portugal. Nós temos as aspas de Everton Cebolinha, tá aqui, ó. Foi principalmente logo após a pandemia, quando eu fui para Portugal, onde eu tive muita dificuldade, a mudança de cultura e por estar no meio de uma pandemia também. Eu passei muita dificuldade lá. Na época era só eu e minha esposa. E meu filho, que era recém-nascido, o Pedro e a Sofia. Então era muito difícil para nós. Acabei tendo momentos de oscilação e escolhi procurar ajuda por fora. Minha esposa sempre me incentivou muito. Eu tinha esse tabu de achar que não era necessário, não precisava, mas nós jogadores somos cobrados desde cedo, desde muito cedo. Eu saí de casa com 16 anos, a primeira vez para morar sozinho num alojamento. Isso traz alguns traumas que você acaba não percebendo, mas em algum momento da sua vida isso vai vir à tona. A cobrança diária, a gente sabe que é muito difícil para um atleta de futebol e o atleta não está preparado para isso. Hoje em dia esse tabu foi quebrado. Eu costumo dizer assim, eu tenho me preparado dessa forma, isso tem me ajudado muito. Então aconselho muitos que isso é de fato muito importante. Fecha aspas, as falas de Everton Cebolinha. Mauro César tá aí, falando da volta por cima dele, da adaptação ao Flamengo, das dificuldades lá em Portugal. Abre até um espaço, né, o Cebolinha, para falar da importância do acompanhamento psicológico com jogadores de futebol, algo que já rendeu muita polêmica pelos lados do Flamengo, Mauro César. E o que falar do desempenho do Cebolinha, 11 jogos já, né, seguidos como titular desse Flamengo? Ele é um bom jogador, né? E agora ele reencontrou um técnico que gostava dele já nos tempos do Grêmio. O Tite o convocava, ele foi destaque da seleção que ganhou a Copa América em 2019, sem o Neymar na ocasião, né? Estava machucado. Ele teve um bom momento ano passado com o Vitor Pereira. Quando entrou o Sampaoli, ele ficou bem escanteado, passou a ser a última opção para o ataque. E com a chegada do Tite, ele passou a ter mais oportunidades, está aproveitando. Ele é um bom jogador, acho que
Aquela coisa, né? Quando o cara chega e demora um pouco a se adaptar a um clube ou a um país, dependendo de onde ele vem, né, da sua nacionalidade, muita gente já sentencia que o cara é bagre, não serve para nada. Então, não é nada disso. Ele é um bom jogador e agora está conseguindo fazer bons jogos. Ganhou a posição, pôs o Bruno Henrique na reserva. A realidade hoje é essa, né? O Bruno Henrique é reserva dele, que é um sinal da boa fase. Mas no sábado ele jogou muito bem, não no amistoso, mas ele está com um saldo interessante aí nesse começo de temporada, nessa virada, né? No final da passada, o início dessa, ele reuniu boas atuações. Everton Cebolinha, Bruno Prado, Vanderlei Nogueira, ganhando cada vez mais moral com o Tite, confiante, como a gente já não tinha visto nessa passagem dele pelo Flamengo ainda. E falando das dificuldades que enfrentou em Portugal, dessa adaptação ao Flamengo, Vanderlei e Bruno. Bom, eu acho que esse ponto que você abordou, da dificuldade, ele falando sobre isso, acho extremamente importante. Eu acho que é a história do cara, você tem que analisar o contexto, né? Ele disse que saiu de casa pela primeira vez para ficar sozinho com 16 anos, deve ter enfrentado muitas dificuldades de adaptação, de solidão, uma série de outras coisas. Fala sobre o fato dele ter ido para Portugal, só ele, a mulher e o filhinho recém-nascido, no período de Covid, né? Então ele fala de todas essas dificuldades e que hoje ele, inclusive, de ser um cara que em alguns momentos foi aconselhado, hoje ele está funcionando como conselheiro, falando das dificuldades que ele enfrentou para aqueles que têm uma caminhada ainda menos experiente do que ele já teve. Eu acho legal o fato de o Tite estar prestigiando, ele está aproveitando essa oportunidade. O Tite está conseguindo recuperar um jogador que o Flamengo pagou uma grana, não foi uma contratação barata. Trouxe o Cebolinha, que foi um jogador importante, uma contratação importante. E aí saiu do palco principal e agora está voltando. Acho legal, tomara que ele seja feliz com o Tite lá, o Tite recuperando alguns jogadores e usando o elenco do Flamengo, que é um elenco importante. Eu acho que ele tem muitas opções, tem muitos jogos pela frente, várias competições. Eu acho que ele pode ter, digamos assim, o segredo de agradar a todos e o ambiente ser bom no Flamengo. Eu acho que o Flamengo vai ter uma temporada melhor do que a do ano passado. Bruno Prado, Everton Cebolinha, essa parceria com o Tite, que já vem desde a seleção brasileira, e ele encontrando, a partir de agora, o seu melhor futebol com a camisa do Flamengo. Bruno. Está bem. Hoje é titular do Flamengo, tem sido um jogador importante. Aí tem muito daquela questão, né, que não é só a parte técnica que acaba influenciando no desempenho de um atleta. O Cebolinha é um bom jogador, sim. O Cebolinha teve ótimos momentos no Grêmio e até na seleção. Ele estava na seleção até 2021. Ele foi titular na final da Copa América de 21, que o Brasil perdeu para a Argentina no Maracanã. Ou seja, há 1 ano e meio da Copa do Mundo, ele era um jogador que estava na seleção brasileira com o Tite. Depois no Benfica ele não conseguiu jogar bem, né? Nessa época ele já jogava no Benfica, mas não foi bem lá. E no Flamengo, só agora que ele está conseguindo jogar. Então acabou perdendo espaço e não foi a Copa do Mundo. Mas é um bom jogador e que com confiança para jogar, com um técnico que ele sabe que gosta dele, que confia nele, ele está conseguindo jogar mais próximo do seu normal. Então, nesse momento, ele é titular do Flamengo e dentro do normal ele deve ser titular durante toda a temporada. Tem uma concorrência grande, então se você vacilar, você perde espaço, mas hoje o Cebolinha está cumprindo muito bem a sua parte. Ele merecidamente é titular do Flamengo e com a confiança do Tite, a tendência é que ele siga bem no time. O Everton Cebolinha é uma notícia positiva para o Flamengo, mas eu acho que o Tite vai ter aí pelo menos 2 desafios claros já, que já se apresentam para o Tite. Primeiro, que é a questão da Copa América, vai perder muitos jogadores convocados. Tem aí um quarteto uruguaio que deve ser chamado pelo Bielsa. A gente está falando do Varela, do Vinha, do Nicolás de la Cruz e também do Arrascaeta. Fora jogadores que, de repente, tem o Pulgar com a seleção chilena. O Dorival pode também chamar o Pedro. A gente não sabe qual que vai ser, a partir de agora, né, a preferência do Dorival. E, por outro lado, a gente já está vendo um Flamengo com Gabigol no banco, Gabigol e Bruno Henrique. 2 ídolos. Como é que vai ser lidar com isso? Será que esses caras vão aceitar o banco de reserva? Será que
vão ficar lá, como diria o outro, enchendo o saco no banco. O Tite já tem esses dois problemas para mim, que ele vai ter que resolver no decorrer dessa temporada 2024. Depois vou querer saber a opinião dos nossos comentaristas.